caso envolve o ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, Flávio Dino. Foi num voo de São Luís para Brasília, nesta segunda-feira, dia 1º de setembro. Exato. E o ponto de partida que esse comunicado nos dá é uma cena, digamos, normal. O ministro Dino estava lá no assento dele, antes de decolar, trabalhando em silêncio. Uma coisa comum, né? Só que, segundo o relato, essa normalidade foi quebrada de repente. E como que isso aconteceu? O que o comunicado diz sobre essa interrupção? Olha, o documento diz que uma passageira entrou no avião, já bastante exaltada, gritando mesmo, e começou a ofender diretamente o ministro que estava lá sentado. Não foi tipo um comentário baixo ou uma reclamação qualquer. O relato fala em ofensas gritadas, vociferadas. Nossa, isso chama a atenção. O comunicado chega a detalhar o tipo de ofensa, porque, as palavras usadas podem dar uma dimensão bem diferente para o incidente. Sim, sim. O comunicado detalha algumas frases que teriam sido ditas, menciona que a passageira gritava algo como "não respeito esse tipo de gente" e chegou a dizer que o avião estava contaminado pela presença do ministro ali. São termos bem fortes, né? Hostis mesmo. E que, pela descrição, vão além de uma crítica política, sabe? Entram numa esfera mais pessoal, mais agressiva. Analisando essas frases que o comunicado cita, "não respeito esse tipo de gente", "avião contaminado", o que elas sugerem sobre a natureza desse ataque, pelo menos como ele foi descrito? Olhando só para o que está no comunicado, né? Essas frases indicam um ataque que não parecia ser só sobre discordar das ações ou decisões do ministro. O termo contaminado, por exemplo, e a expressão "esse tipo de gente", eles sugerem na narrativa da assessoria uma hostilidade contra a pessoa mesmo, ou o que ela representa. Quase desumanizante, né? É uma linguagem que parece buscar não só criticar, mas ofender, rebaixar e criar um clima de confronto ali na hora, dentro do avião. E a situação evoluiu a partir daí? Ficou só na agressão verbal ou teve mais alguma coisa, segundo esse relato? Então, o comunicado informa que a coisa escalou. Não ficou só nas palavras. Descreve que, depois das ofensas, a passageira tentou se aproximar fisicamente do assento onde o ministro Dino estava. E essa movimentação é apresentada como um agravamento da situação ali. Uma tentativa de aproximação física num contexto que já está hostil é preocupante, sem dúvida. E como que isso foi contido? A nota diz. Nesse ponto, o relato menciona que um agente de segurança interveio. O comunicado afirma que esse agente impediu que a passageira chegasse até o assento do ministro. A presença e a ação desse segurança, como está descrito, foram cruciais para evitar um contato físico, né? E talvez uma escalada ainda maior do confronto. Isso também sugere, pela forma como está narrado, que a ameaça foi vista como sério o bastante para justificar essa intervenção física da segurança. Entendi. Então, teve as ofensas verbais diretas, essa tentativa de aproximação física que foi barrada pela segurança. O comunicado menciona mais alguma coisa que essa passageira fez? Sim, e esse é um ponto que o comunicado parece dar bastante ênfase. Além de ir direto no ministro, o relato descreve que a passageira tentou ativamente envolver outros passageiros naquilo. Ela apontava na direção do ministro e gritava frases tipo "o Dino está aqui". Aí a coisa fica realmente interessante, como você disse. Essa tentativa de chamar outros passageiros, apontando e gritando o nome do ministro, o que o comunicado parece sugerir com essa descrição? Qual seria o objetivo disso na visão deles? Analisando o jeito que o comunicado descreve essa ação, a interpretação que a gente tira do relato é que não era só um ataque individual, sabe? Mas uma tentativa, talvez, deliberada de transformar aquilo num tumulto coletivo. Ao apontar para o ministro e anunciar a presença dele em voz alta, de forma hostil, a passageira, segundo essa narrativa da assessoria, estaria buscando inflamar outros passageiros, talvez esperando encontrar apoio ou simplesmente tentando criar um ambiente de hostilidade geral contra ele ali. É retratado como um esforço para escalar o incidente para além de um confronto pessoal, sabe? Buscando perturbar a ordem e constranger o ministro publicamente, na frente de todo mundo no voo. Isso muda a dinâmica do evento, né? Deixa de ser um incidente só entre duas pessoas e passa a ser descrito como uma tentativa de incitação pública, num espaço fechado ainda por cima. Como que a tripulação reagiu a essa escalada, segundo o documento? O comunicado informa que a hostilidade e essa tentativa de incitar os outros só pararam depois que a chefe de cabine interveio.
ela teria advertido a passageira. O relato dá a entender que precisou da autoridade formal da tripulação para conseguir parar com o comportamento agressivo e restaurar um mínimo de ordem ali. Porque naquele ponto o ambiente pré-voo já estava totalmente alterado pela situação, né? A intervenção da tripulação é apresentada como o passo decisivo para conter a passageira. Entendi. A chefe de cabine interveio, a situação deu uma acalmada. Mas o incidente acabou aí? Considerando a gravidade do que foi descrito, ofensas, tentativa de aproximação, incitação, o comunicado fala de alguma medida formal que foi tomada depois? Sim, o relato não termina só com a advertência da chefe de cabine. Informa que teve um desdobramento formal, ainda em solo. Um policial federal, que estava de serviço lá no aeroporto de São Luís, foi chamado. Esse policial entrou na aeronave, o que por si só já mostra que o ocorrido foi levado a sério pela equipe de bordo e pela segurança. E qual foi o procedimento desse policial federal a bordo, segundo a assessoria? De acordo com o comunicado da assessoria do ministro, o policial federal informou a equipe de segurança que acompanhava o Flávio Dino que o caso seria oficialmente encaminhado à Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Isso quer dizer que foi feito um registro formal da ocorrência, né? E que haveria uma continuidade na apuração pelos órgãos competentes lá no destino final do voo. Esse encaminhamento para a Superintendência da PF em Brasília é significativo. O que isso indica sobre como o incidente foi classificado ou percebido pelas autoridades ali na hora, com base no que a assessoria relata? Olha, o fato de o caso ir para a Polícia Federal, e especificamente para a Superintendência em Brasília, sugere, dentro da narrativa que foi apresentada, que o incidente foi tratado não como um mero desentendimento ou, sei lá, um incômodo, mas como um possível ato ilícito que exige investigação formal. Brasília, como capital federal e destino do voo, é onde ficam as instâncias para lidar com ocorrências envolvendo autoridades federais e possíveis crimes em voos domésticos. A decisão de encaminhar o caso indica uma percepção de gravidade e a necessidade de uma apuração oficial, tratando o episódio dentro de um contexto legal, institucional e não só como um problema de comportamento a bordo. É super importante, neste ponto, a gente reforçar algo que já mencionamos, né? Toda essa sequência de eventos, o ministro trabalhando em silêncio, as ofensas, a tentativa de aproximação, a incitação, a intervenção da tripulação e o acionamento da Polícia Federal, tudo isso é baseado estritamente no comunicado oficial que foi divulgado pela assessoria do ministro Flávio Dino. Nossa análise aqui se limita a entender a perspectiva e os detalhes que essa fonte específica forneceu. Exatamente, é fundamental ter essa clareza. A gente está aqui dissecando a narrativa que foi construída e apresentada pela parte que foi alvo do incidente. É a versão oficial dos fatos, como foi divulgada pela equipe do ministro. A gente não tem, neste momento, acesso a outras versões ou perspectivas sobre o mesmo evento. Por exemplo, a versão da passageira envolvida ou de outros passageiros, ou mesmo da companhia aérea. Portanto, nossa discussão se limita a interpretar e analisar os elementos que estão nesse comunicado específico. Certo. Então vamos recapitular o quadro que esse comunicado pinta. Temos o relato de um episódio que começa com agressão verbal intensa, usando termos descritos como ofensivos e hostis, segue com uma tentativa de aproximação física que precisou ser contida por um segurança, depois evolui para uma tentativa de incitar outros passageiros, buscando criar um tumulto. A situação só é controlada com a intervenção da chefe de cabine e, por fim, resulta no acionamento da Polícia Federal, com encaminhamento formal para a investigação em Brasília. E tudo isso acontecendo antes da decolagem, num ambiente fechado como um avião. Precisamente. O núcleo do incidente, conforme descrito nesse relato específico, é um ataque direcionado a uma figura pública de alto escalão. Um ataque que não se limitou a palavras, mas envolveu, segundo a fonte, ações que buscaram ativamente escalar o conflito, perturbar a ordem e envolver terceiros. A necessidade de múltiplas intervenções segurança, tripulação, polícia, sublinha a gravidade com que o evento foi percebido e tratado pela equipe do ministro e pelas autoridades acionadas.
sempre de acordo com essa comunicação oficial. Analisando a estrutura desse relato, fica claro que a assessoria quis detalhar não só o ataque em si, mas também a forma como ele teria sido orquestrado, com essa tentativa de inflamar o ambiente. É uma descrição que vai além de um simples bate-boca, né? Sem dúvida. A narrativa que o comunicado apresenta constrói a imagem de um incidente com várias facetas. Não é só a ofensa, mas a forma da ofensa, o conteúdo das palavras, a progressão da agressão do verbal para a tentativa física e a tática utilizada, essa tentativa de incitação coletiva.